Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se As Escrituras falam de mim. As Escrituras falam de mim. De mim quem, queridos irmãos? De quem que a Escritura, todas as Escrituras, todos os livros bíblicos falam? De quem? Vocês vão entender de quem. É de Jesus, queridos irmãos. É de Jesus, o Filho de Deus. E eu vou ler um trecho para vocês, daqueles que falam de Jesus, alguns, para vocês entenderem como é grande, importante e poderoso o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Em Mateus, queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, de versículo 5, Deus simplesmente ele falou sobre Jesus. Ele abriu o céu e uma voz saiu do céu. E o que ele falou? Deus falou assim: Este é o meu filho amado. Nele está meu pleno agrado. Escutai-o. Irmãos, o próprio Pai, o próprio Deus, o Altíssimo, abre o céu e fala com a sua voz: Este é o meu filho amado. Nele está meu pleno agrado. Escutai-o. Escutai o meu filho Jesus. Este é o meu filho amado. Eu amo Jesus mais que todas as coisas. Este é meu filho amado. Nele, em Jesus, está meu pleno agrado. Eu me agrado com a presença de Jesus. Escutai-o, povo de Deus. Escute o meu filho, escutai-o. Esse foi o testemunho do Pai, queridos irmãos. O testemunho do próprio Deus para seu Filho amado Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 31 a 35, que é um resumo, o próprio Senhor Jesus disse assim, Aquele que vem do alto está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Amém. Queridos irmãos, olha só Jesus falando. Jesus dando testemunho dele próprio, mas por causa do Pai. Olha só, aquele que vem do alto, Jesus vem do alto, está acima de todos, tanto lá em cima como embaixo. Ele dá testemunho do que viu e ouviu lá no céu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Quase ninguém dá testemunho de Jesus, mas aquele que dá testemunho de Jesus atesta, confirma que Deus é verdadeiro. No Evangelho de João, no capítulo 5, de versículo 31 a 39, também um resumo, Jesus continua falando: Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, diz o Senhor. Irmãos queridos,
Jesus está falando, está falando para aqueles que não acreditam nele. Cheio de gente que não acredita em Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Eu estou acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus está dando testemunho daquilo que ele viu lá no céu, ouviu e viu, mas ninguém aceita o testemunho de Jesus. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Jesus está falando assim, as obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. As obras que eu faço, que eu realizo, os milagres, as curas, os prodígios, dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Eis a prova, o Pai me enviou para fazer essas maravilhas, realizar essas maravilhas. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. O meu Pai dá testemunho de mim. Examinais as Escrituras, pensando que nelas tem a vida eterna. Vocês examinam as Escrituras pensando que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras, são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras dão testemunho de mim, porque sou eu que dou a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, Jesus fala também: quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Irmãos, Jesus está falando que quando ele enviar o Espírito Santo, quando, porém, vier o defensor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que eu, Jesus, vos enviarei da parte do Pai, da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que procede do Pai, ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim. O próprio Espírito de Deus dará testemunho de Jesus. E nós daremos testemunho de Jesus. Mas quem é esse nós, queridos irmãos? Você dá testemunho de Jesus? Tem certeza disso? Você vive Jesus todos os momentos da tua vida, todos os dias, até quando você dorme e sonha? Você dá testemunho de Jesus? Você vive para Jesus? Para quem você dá testemunho? Você dá testemunho da tua casa, do teu trabalho, do teu desempenho, na sua casa, na sua família. Você dá testemunho na sua igreja. Você dá testemunho o quê? De santos. Você dá testemunho o quê? De Maria. É de Maria que você dá testemunho? É das imagens que você dá testemunho? Você dá testemunho de Jesus? Quantas vezes você fala de Jesus por dia? E quantas vezes você fala de Maria por dia? Que testemunho é esse que você faz? Que testemunho é esse que você dá? Se o próprio Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Altíssimo, dá testemunho do seu Filho amado, esse é meu Filho amado, escutai-o. Se o próprio Espírito Santo vem para dar testemunho de Jesus, se as obras que Jesus realizou e realiza através de nós dá testemunho de Jesus, então por que você dá testemunho de outro personagem? Pensa bem. Para quem que você está dando testemunho? Para quem que você está entregando a sua vida? Para quem que você está confiando a sua vida? É para Jesus ou para outros seres?
Amém.